Boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez com o programa Gente pelo Caminho. Agradeço aí aos que estão participando conosco. E para quem assistiu o programa anterior, que nós falamos um pouquinho sobre a teoria do caos, as borboletas não nos atrapalharam de estar aqui, né, Laíma Maia? Exatamente. Estamos aqui, né? Falamos sobre teoria do caos e aí a gente comentou sobre pequenos acontecimentos que impactam na vida das pessoas. E a gente ficou até com receio de não poder estar aqui hoje, né? Mas graças a Deus estamos aqui. Estamos com convidados muito especiais. Laíma Maia conosco aqui, nossa coaching. Boa tarde a todos. Que essa quarta-feira seja uma quarta-feira maravilhosa, né? Participem, estamos aqui, né, para ajudá-los, né, para contribuí-los. O chat já está aberto, então quem quiser fazer perguntas, né, quem quiser contribuir, comentar, esteja à vontade. Estamos aqui também com o Dr. João Bosco, um psicanalista clínico que veio hoje honrar com a nossa presença no nosso debate. Doutor João. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, colaborar com o debate, que sempre as ideias fluindo, a mente funciona. Legal, muito legal. E como não poderia deixar de faltar, porque a gente ama música, a gente acha que música, ela floreia tudo, ela encanta tudo. Então trouxemos o Reinaldo Cordeiro para nos encantar, né, Reinaldo? Prazer estar com vocês, boa tarde a todos. E a música é isso aí, ela floreia, ela encanta, ela leva a pessoa à meditação, a um relaxamento, à alegria, né? Eu até costumo dizer que a música é a profunda demonstração de harmonia entre o corpo e a alma, né? Se estiver tudo bem, você consegue transmitir muita energia positiva, consegue estar bem com os outros também, né? Que legal. E hoje à tarde nós vamos falar um pouquinho sobre resiliência e o impacto que essa resiliência causa na nossa vida diária e nas nossas decisões aí cotidianas. Mas para a gente ficar bastante inspirado, né, Reinaldo? O Reinaldo vai começar essa tarde conosco, tocando em frente do Almi Sater, essa música linda, para inspirar a gente aqui no nosso debate. Almi Sater e Renato Teixeira escrevem coisas muito belas quando estão juntos, né? Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, vou tocando em frente, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder prosseguir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
Que lindo, né? Nossa, linda. Hoje eu levo a certeza de que muito pouco eu sei, né? E é exatamente isso, é por isso que a gente vem para cá todas as tardes debater e falar um pouquinho desses temas que são totalmente pertinentes à nossa vida diária, cotidiana. Né? Essas pequenas decisões que fazem toda a diferença na nossa vida, no nosso pensamento, a nossa forma de pensar, o impacto que isso traz para a gente. Não é, doutor João Bosco? Verdade. Nós somos uma construção contínua, né, de aprendizado. Quem acha que aprendeu, não aprendeu, né? Concretamente. E não aprendemos com as grandes coisas. Nós aprendemos com as pequenas coisas, com os pequenos exemplos, que vai formando o que eu chamo do caráter, que é a personalidade, né? Nós fazemos parte de uma construção. Por isso que é tão importante a relação de ensinamento da criança, né? Da forma, da ação e como nós somos exemplo, né? Exemplo em todas as áreas. Então nós somos uma construção constante e a nossa vida ela é de fato ela é formada por essa construção. Interessante, né, ele trazer, Dr. João Bosco, essa questão das pequenas coisas, né, porque nós damos tanta importância a grandes acontecimentos, né, a grandes situações, a coisas que impactam, né, que marcam, e às vezes essas pequenas coisas, quando se unem ao final de um dia, ao final de uma semana, muitas vezes marcam mais do que um grande acontecimento e que contribui para o nosso desenvolvimento, né? A vida nossa é como como a música fala, né? Como um velho boiadeiro, quando coloca uma boiada na estrada, o boi ele está solto num pasto aberto, ele não sabe para que lado ele vai. Então depois que ele compreende a marcha, depois que ele compreende o ritmo que ele vai ter que seguir, ele anda calmamente sabendo que ele vai chegar num determinado lugar. Assim eu acho que somos todos nós, né? A gente vai numa fase de aprendizado, de preenchimento, né, dos vazios que nós temos com o conhecimento do nosso dia a dia, até que chega a hora que a gente compreende a marcha. Quando compreendeu a marcha, é longe. Aí a vida se torna mais tranquila de viver. Verdade. Acho que é por isso que essa impulsividade que a gente tem quando a gente é muito jovem, né, é muito boa essa energia. Mas essa energia ela vai sendo transformada e a gente vai tendo essa calma, essa quietude, né? Por isso que a gente anda devagar, que já teve pressa, né? E puxando o gancho aqui para o nosso debate, a física fala que a resiliência é a capacidade de um material, após despender energia ou passar por alguma pressão, ele retornar ao seu estado original. E eu lendo sobre isso, o Reinaldo colocando essa situação, eu lembrei do que a física fala sobre a resiliência, porque lá eles até utilizam o exemplo do aço. Você vai construir uma ponte, você tem que ter utilizar um aço que tem uma alta capacidade de resiliência, porque ele vai sofrer impactos, vai sofrer sol, vai sofrer chuva, e se não houver esse trabalho, e se ele não tiver a capacidade de voltar exatamente para o lugar dele, o que vai acontecer? Como uma mola, né? A mola é o melhor exemplo de resiliência na física. Então, se não houver esse trabalho, sobre uma ponte passa um caminhão, uma Scania, passam carros leves, sofre temporais. Às vezes, o rio que passa embaixo, ele pode também sofrer ali com as ondas, a pressão das ondas. Então, se não houver essa capacidade de resiliência, o que vai acontecer? A ponte vai ruir, acidentes vão acontecer, né? Como aconteceu, infelizmente, lá no Rio, com aquela situação lá da ciclovia. Exatamente. Então, e do ponto de vista psicológico, a resiliência, como o Dr. João Bosco bem colocou, vou abrir para ele falar, é o resultado do processo que a gente passa de aprendizagem. Né? Toda a nossa vida, que é uma soma de experiências, a programação neurolinguística fala do nosso mapa de mundo, que é fruto das nossas experiências. Se a gente nasce numa família, a gente vai ser o resultado daquela soma de experiências. Se por acaso a gente tivesse nascido num outro local diferente, com uma outra família, nós teríamos um outro mapa de mundo e teríamos outras características. Então, a nossa capacidade de resiliência vem desse aprendizado, que o Dr. João Bosco bem colocou, que algumas pessoas acham que já estão prontas e outras já têm essa capacidade de se abrir para o aprendizado. Como é que é isso, Dr. João Bosco? É o ciclo da vida. Nós temos uma forma de agir. E essa forma de agir ela está intimamente ligada à nossa conduta
como nós nos comportamos mediante ao mundo? Eu quero dizer de uma forma muito tranquila, nós sempre nos comportamos de forma contrária ao mundo. Como foi bem colocado agora, né? Nós somos, a juventude, ela é rebelde. E ela tem que ser rebelde mesmo, dentro de um limite, porque ela está na fase de construção. Tem aquela frase antiga, olha, quando você crescer, você vai ver o que é isso, né? E, de fato, isso é o correto, né? Eu estou passando por uma fase agora, eu tenho um filho de 19 anos que está saindo, né? E eu acho que e ele é muito tranquilo, graças a Deus. Mas eu lembro agora eu lembro como meus pais sofriam em São Paulo, que a gente saía, né? Enquanto não volta, não dorme. Então, é uma resiliência que eu estou passando agora, positiva, nesse sentido, nesse novo mundo, nessa nova etapa, que tem que ser assim mesmo da vida dele. Mas, no ponto de vista geral, nós sempre temos a capacidade, que o vídeo fala um pouco, de superar dificuldades. Isso depende muito da forma que nós encaramos ela e como nós estamos emocionalmente para poder construir esse novo, o novo viver, eu vou dizer, chamar o novo viver, que é essa construção de um novo mundo através de uma dificuldade. O mundo não é linear. Todo mundo passa por dificuldade, por provações, por decepções, mas também passa por coisas boas, por conhecimento. Vale a pena a gente saber qual é o caminho que tem disso. Mas tem um fator aí que é fundamental para a gente tentar construir esse novo modelo de vida, que é a gente sempre ter na mente o pensamento positivo. O pensamento positivo não quer dizer que nós temos que estar dentro da realidade, mas tendo o pensamento positivo, acreditando que vai construir novas etapas, nós conseguimos passar por essas etapas e ter uma vida mais feliz. E nós viemos aqui para ser felizes. E eu estava lendo um pouquinho sobre resiliência e eu li uma coisa que eu achei interessante. Que nós podemos ser resilientes para algumas coisas e para outras não. Né? Por exemplo, é até engraçado. Eu estava até assistindo por acaso essa semana na internet. O vídeo de uns caras lá bombadão que foram tomar injeção e morreram de chorar. Você passa mal de rir com o vídeo, porque é um homão grandão, né, e chorando para tomar uma injeção. Então, quer dizer, o cara levanta não sei quantos quilos, né, e chora na hora de tomar o bezetacil. Como é que é isso? Gente, fiquem à vontade, Reinaldo. Eu acho que, assim, a gente tem que vencer primeiramente os nossos medos. A casca é uma coisa. Agora, o nosso interior é que preenche, como eu falei, a gente vai preenchendo e vencer os medos é se superar. Então, se superar é você ter a capacidade de vencer, de voltar, repassar um caminho para poder sair lá na frente. E o medo faz parte da vida, né? A questão de você ser resiliente em algumas coisas, outras você tem que ser firme. Isso é da natureza da vida. Tem que existir aquela árvore que enverga para chegar até o chão, porque senão ela quebra, mas também tem que ter aquela árvore forte para sustentar toda uma copa imensa. Então, tem que haver as duas coisas, o equilíbrio, né? Esse equilíbrio é exatamente com as individualidades que nós temos de cada um também, né? Muito interessante essa colocação, Reinaldo. E a resiliência, assim, eu acho que a pessoa também precisa se dispor a enfrentar uma certa adversidade. Como você falou, Reinaldo, todo mundo tem medos. Sim. E isso faz parte da vida. Né? Não existe uma pessoa, ela tem coragem, né? Se mostra corajoso, mas no fundo existe um medo ali que motiva, às vezes, a pessoa a tomar uma decisão, até a ter coragem, né? Motivado por um medo que está ali escondido. Então, às vezes, a pessoa, quando passa por uma situação assim, ela decide não enfrentar essa situação. Então, procura se esconder, fugir ou, não sei, mascarar ou tenta ignorar. E, às vezes, essa capacidade não é desenvolvida, não é lapidada, porque a pessoa não exercita essa capacidade. Então, acho que vem muito disso também, de exercitar essa capacidade. Hoje eu vejo assim que a juventude, antes a gente vencia medo. Subia numa árvore, corria, pulava uma cerca, brincava na rua, né? Às vezes você tinha limites, tinham regras, mas hoje eu vejo que os meninos estão tão presos à tecnologia, tudo, que até o medo se torna escondido. Porque que medo ele vai ter no mundo virtual, que medo ele vai ter, qual é a necessidade que ele tem de se superar, se o que ele muitas vezes passa é aquilo que é uma imagem que ninguém vai ver. Ninguém está vendo ele atrás de um teclado, atrás de um WhatsApp da vida, atrás de um aplicativo. Então, hoje a gente precisa de voltar, talvez, o doutor talvez possa
esclarecer melhor, me corrigir se eu estiver errado, nós precisamos de dar um passo para que a nossa juventude caminhe muito mais adiante. Né? Tropeçar faz parte da vida. Né? E hoje o medo de errar, o medo de fazer feio, o medo de não estar no modelo que a sociedade passa, faz com que muita gente entre em depressão, entre vários problemas que vão lá na frente desaguar problemas seríssimos. A geração, hoje é uma geração que eu falo que ela especificou a sabotagem, a autossabotagem. Nós temos uma geração hoje muito interessante, tem que ser dita, inteligentíssimos, antenado com o mundo. Nós podemos falar agora com o Japão, com a Índia, Estados Unidos, com qualquer local do Brasil, mas muito frágil no ponto de vista emocional, muito bem colocado. Porque eu sou de uma geração onde subia em árvore, onde você passava por etapas, né? Basta ver que hoje tem escola para andar de bicicleta. Né? Hoje tem, loucura, tem louco, não, sim, tem, né? Hoje você quase não vê gente brincando de carrinho de rolemã, né? Então você criou um exército que ela vai sabotando um pouco isso. E o resultado é muito ruim. Hoje eu atendo meninos com 15, 16, 17 anos com síndrome de pânico, que era comum acima dos 30 anos, 40 anos. Hoje você vê que quando o menino tem que passar por um vestibular, procurar um emprego, e meninos bem formados, dominam 2, 3 idiomas, eles têm uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque é o mundo virtual. Não estou falando nada contra o mundo virtual, eu acho que ele é interessante e eu gosto dele. Mas perdeu-se um pouco a capacidade da pessoa enfrentar dificuldades. Exato. E quando aparece a dificuldade, logicamente ela é maior do que se apresenta, aliás, né? Então eu vejo que hoje temos uma juventude extremamente bem tecnicamente, muito vulnerável emocionalmente. E quando entra para a nossa faixa de idade, assim? Sou mais novo aqui, viu? Todos, né? Todos. Porque, assim, às vezes, eu acho que o senhor colocou muito bem colocado, doutor João Bosco, sobre essa questão da juventude. Realmente, minha época eu andava de bicicleta e era na chuva, né? Aquela água do esgoto, né? Descendo, né? E a gente adorando pedalar na chuva, aquela água voltando, né? Era tudo de bom. E realmente a juventude hoje ela perdeu essa questão de vencer os obstáculos, nadar num rio, e montar um cavalo na fazenda, enfim, tantas coisas que a gente fazia descer com carrinho de rolimã, ladeira abaixo, né? Nossa. Muitas vezes se espatifando lá embaixo. Gente, lá no Valparaíso tem um viaduto que eu descia de bicicleta. Eu não sei como que eu fazia isso. Eu acho a coisa mais absurda hoje, né? Hoje o menino vai andar de bicicleta parece um Robocop, né? Se não tiver marcha, ele não anda. Se não tiver marcha, ele não anda. Mas eu acho que para a gente crescer, é preciso a gente experimentar as coisas da vida. Né? E a gente só consegue mudança, compreender a marcha, seguir em frente, se a gente for vivendo uma fase por vez. Então hoje a gente está tendo induzindo os meninos a um amadurecimento, eu acho que muito precoce, pulando a etapa da infância, onde ele tem que ser realmente menino, onde ele tem que brincar, onde ele tem que ter experiências, e colocando eles num ritmo de conteúdo, de competição, muito cedo. Aí quando ele chega lá na frente, ele tem muita informação, mas não sabe o que fazer com as informações. Não vai ser 10 jornais para uma pessoa que não sabe ler. Não, e mais ainda, quando chega lá na frente, a pessoa sente falta de alguma coisa que ela não passou, uma etapa que ela não passou. E aí tem uma busca por um momento que era para ter vivido há 10, 15 anos atrás, a pessoa quer viver naquele momento, talvez numa hora que não seja tão adequada, né? Uma fase que não seja tão adequada, não sei. Isso que o Reinaldo está colocando, Reinaldo, lá na escola dos meus filhos, eles fazem uma Olimpíada, uma Copa, aliás, de futebol, todos os anos. E esse ano eu tive a capacidade de presenciar 2 pais se degladiando, quase saindo nas vias de fato, por causa dos meninos que estavam jogando na quadra. Gente, eu tive vontade de falar assim, oi, isso aqui é coisa de criança, isso é uma brincadeira. Isso não é uma Copa do Mundo, não tem nenhum Neymar, nenhum Messi jogando aqui, disputando um título mundial, não. Uma loucura, pais brigando, discutindo, batendo boca. Eu falei, gente, que loucura é essa, né? Acho que a gente está sendo levado nessa energia. A busca do resultado a qualquer custo.
É uma sociedade, infelizmente eu tenho que falar isso, é uma sociedade que ela caminha para ser uma sociedade psicótica. E não é o Brasil, é o mundo. Sim. Né? Você vê os países que têm acesso aos armamentos, né? Você compra na Europa, nos Estados Unidos, qualquer tipo de arma, né? Você vê o que tem acontecido nos últimos anos. Por quê? Porque é uma sociedade que a pessoa não suporta que o outro possa ser diferente, que o outro possa pensar diferente, ou ter opiniões variadas. Então nós estamos num mundo muito perigoso. E muitas vezes fomentado, como se bem colocou, pelos pais, né? Isso é constante nas escolas, nas Olimpíadas, os pais se degradando mediante a uma dificuldade que o filho está. Só um exemplo interessante, já foi muito tempo isso daí, era um jogo de futebol e de crianças, e o time estava perdendo. Eu lembro que um pai chegou e falou assim, sai lá, vambora, acabou já perdeu. Que Né? isso? Quer dizer, sem ter a capacidade de entender que perder e ganhar, esse menino não vai querer perder nunca, né? E que ser humano pode surgir a partir disso? Né? Nunca vai ter a capacidade de absorver um não. O não é uma derrota em alguns momentos. Sim. Aí esse não pode desencadear ações imprevisíveis, né? Exatamente. A gente vê hoje violência, às vezes gratuita, porque a pessoa lá atrás ela não foi podada, atrás ela não soube a diferença entre o sim e o não, saber a hora de calar, a hora de falar. Né? Então a questão de você inverter momentos na vida das pessoas, queimar etapas, né, leva a tudo isso, né? E eu acho que a gente é uma geração perigosa, assim, porque o menino de hoje vai ser o patriarca da família amanhã, a menina de hoje vai ser a matriarca da família amanhã. Sim. Como é que você vai ensinar o seu filho, né, que árvore boa é aquela que enverga e não quebra, se você é a árvore que quebra? É isso aí. E eu li também sobre um ponto de quebra, que seria o momento que a pessoa sofre um estresse tão profundo, tão grande, que a capacidade de resiliência dela está tão baixa naquele momento, que ela tem uma ruptura ali emocional, e é quando ou ela desiste, ou ela parte para uma atitude que não seria a melhor atitude, ou então ela assume uma posição de passividade. Vem uma situação para mim, eu não sei lidar com aquela situação, eu vou a um nível de estresse tão grande que daí para frente eu tenho duas possibilidades. Ou eu parto para cima e tenho uma atitude extremada, ou então eu me submeto a uma passividade tão grande que eu não consigo reagir às situações que me acontecem. Aí aparece aquela figura famosa, o culpado. O culpado? Todo mundo é culpado, menos eu. O culpado, tá. Né? O que é isso? É quando nós, particularmente, nós começamos a culpar as nossas dificuldades emocionais e elegemos o marido, o pai, a mãe, a escola, o patrão. E aí eu vou ficar até amanhã falando o número de alencar o número de pessoas. Sogra nunca tem. Sogra nunca tem, com certeza, né? E muitas vezes a gente tem essa característica de por quê? Porque eu não consigo resolver essa dificuldade. Eu costumo falar para as pessoas que fazem terapia, elas são mais corajosas e mais competentes a ter uma vida emocional do que quem não faz terapia. Com certeza. Por quê? Porque ela está enfrentando uma dificuldade dela. E nós falamos de nós mesmos. E nós apontamos os nossos erros, é dolorido. Muito. Temos que deixar claro que também não é uma coisa tão simples. E a partir disso eu começo a sair. E aí eu costumo dizer que nós nos escondemos. E aí eu passo a ter uma vida para o outro. Mas em algum momento, isso vai ter que aflorar. E a pessoa vai ter que responder essas dificuldades da sua vida. Que nós falamos que é pular o trampolim. Passar, atravessar o muro, né? Atravessar o rio. E o rio sempre tem duas fases para atravessar o rio, né? Tem o rio com jacaré, piranha, e tem o rio com uma ponte. Depende, com a ponte, obviamente, ele é mais tranquilo.
mas muitas vezes as pessoas vão do rio com o jacaré e a piranha, onde as pessoas têm suas dificuldades emocionais, conjugais, da sua vida em si. Muito interessante. Quando eu comecei a estudar programação neurolinguística, muita coisa me impactou. E é impressionante que eu ia para as aulas e eu ia para casa, doutor João Bosco, eu sonhava a noite inteira. Porque eu vivenciava situações ali muito fortes, de confrontamento mesmo, com coisas que estavam assim, muito arraigadas lá dentro de mim. E isso trouxe em mim um certo sofrimento. Só que, na verdade, o processo, quando você está passando pelo processo terapêutico, você tem que processar essas informações e muitas vezes processar vivenciando. E não tem outro caminho. Não tem como pegar a ponte, passar, eu não passo por aquele caminho, eu vou pela ponte, vou por cima, mas a coisa ficou lá, do mesmo jeito. O que o senhor poderia falar para a gente sobre a terapia nesse aspecto? A terapia, ela tem uma característica, eu falo que ela coloca o carro na estrada, mas quem dirige o carro somos nós. Sim. Eu acho que essa é a primeira etapa da terapia. E enfrentar situações, ela é uma opção, né? Ou porque nós, a partir que nós enfrentamos, nós nos tornamos mais fortes para poder o quê? Progredir na vida. É muito comum a pessoa falar, mas minha vida é assim mesmo, eu já fui assim e tal. Então você tem uma retomada. Eu estou com um trabalho social em Santo Antônio Descoberto, com 30 mulheres que todas elas tiveram algum tipo de abuso sexual. Dos mais graves, todos são graves, obviamente, né? Assim, dos mais escabrosos aos, né? E uma coisa que me chama a atenção lá, que nós estamos trabalhando, eu e mais duas terapeutas, é que a dificuldade que elas têm de querer viver. Inclusive, o que elas passaram, muitas vezes elas acham que é um merecimento. Ou foi Deus não faz isso. Não. Né? Então elas tragam aquilo como uma culpa para poder retomar isso. Uma das minhas falas lá, eu falei para elas, né? E aí tem uma que é casada, teve filho com um, filho com outro, um tá na papuda, um morreu, outro sempre tem uma dificuldade aí nesse sentido. E não estamos lá para julgar ninguém. Eu falei para elas o seguinte, por que elas não escolheram um namorado normal? Que seja pobre, tenha dificuldade, mas que pegue o ônibus, venha trabalhar, entendeu? Uma delas falou assim, eu nunca pensei nisso. Uma mulher de 26 anos com 6 filhos. Né? Eu estou falando isso para vocês porque é um pouco retomando um pouco o que ela entende o que é importante para a vida dela. Isso serve para qualquer um de nós que estamos aqui. E o fator merecimento também, né? O fator de merecimento da autoestima. Né? Parece que eu mereço casar com uma pessoa que não me respeite. Né? E a partir disso vai para o campo de trabalho, vai para o campo de amizade, vai para o campo do dia a dia das coisas. Né? Um outro fator que eu vejo é como nós podemos reorganizar, como a pessoa pode reorganizar a sua vida a partir do seu mundo. Isso que é muito difícil. Esse é o ponto mais importante. É muito importante. Porque ali só um segundinho, querido. Porque ela não sabe, às vezes, aonde ela está no mundo. Isso. É como na estrada. A gente tem que saber a hora de fazer o retorno. Às vezes você retornar, voltar para seguir novamente, é o caminho mais curto. Não é o da ponte, sim, não é o outro lado. É você ter o momento certo de você retornar. E retornar implica em humildade, implica em uma autoavaliação, assumir um erro. Quantas vezes a pessoa está dirigindo, pega uma estrada errada, a esposa fala, você está errado. O marido, não, estou não. Ele roda 5 km, você está errado. Não estou, deu um pouco, ele volta 300 km, 250, 300 km, por quê? Porque não teve a humildade de fazer o retorno na hora certa. Então, retornar, regressar a um determinado ponto para seguir e fazer as avaliações corretas, né? A gente está assim, saindo de um modelo de família tradicional para um modelo de família comercial, digamos assim. Então, isso aí, muitas vezes, é o carro que interessa, é a posição social da pessoa, se o título que ele carrega nas costas é o que vai fazer dele o meu marido ou minha esposa, não. Quando você vai ser um chefe de família, um homem, uma mulher, estão juntos, o que pesa, na verdade, é o que você tem no seu interior. E o seu interior é as experiências de vida que nós já falamos anteriormente, né? Então, daí a opção de escolha que muitas vezes leva a pessoa a um sofrimento. Ninguém veio para sofrer, ninguém merece sofrer. Só que é só uma questão de escolha, né? Cada um compõe a sua história
como diz a música, cada um compõe a sua história e carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Nossa, e olha que interessante. Observando toda essa situação, como o senhor trouxe, né, o doutor João Bosco e Reinaldo, tantas pessoas passam por muitos problemas. E dependendo do lugar, né, da condição, a gente sabe que alguns problemas são mais difíceis do que outras pessoas que vivem em outra condição, né, em outra situação de vida. E essa capacidade de resiliência, ela independe do tipo de problema, né, que a pessoa está vivendo. Às vezes o problema ele é mínimo e a pessoa tem a mesma reação, né, do que outra pessoa que está vivendo um problema infinitamente maior, uma situação infinitamente maior, e a reação, a consequência, o impacto emocional é o mesmo, né? E se a gente parar realmente para analisar nesse contexto de vida, né, de infância, o que eu estou aprendendo, quem são os meus espelhos, quem exerce influência sobre a minha personalidade, né, sobre o que eu penso, sobre o que eu acho que é certo, que é errado, e a gente aprende muita coisa. Tudo, né? A gente aprende tudo, de meios formais, em meios formais ou em meios informais, mas onde que nós aprendemos a gerenciar as nossas emoções? Quem ensina? Quem orienta? Quem ajuda? Na hora que a gente passa por uma situação dessa, pequenininha, depois vai crescendo, uma maior, outra menor, mas onde que a gente encontra esse apoio hoje? Se a gente olhar num contexto de estrutura mesmo, estrutura familiar, estrutura escolar, estrutura de tudo, né? Vamos falar, aí entra governo, entra tanta coisa, né? Tanta coisa, mas onde que a gente aprende? Né? Quem ensina? Então, é uma situação tão complicada. E aí eu me lembrei, quando o doutor João Bosco trouxe essa situação, né, dessa pessoa, tem uma psiquiatra que o senhor deve conhecer, ela é suíça, Elizabeth Kubler-Ross. Ela fez uma pesquisa em um hospital com pacientes terminais e com outros pacientes que ela atendia que passaram por traumas, por perdas, por situações muito complicadas, né? E ela mapeou e deu um resultado dessa pesquisa. Então, o comportamento das pessoas frente a essa situação são basicamente os mesmos. Então, são etapas, assim, primeiro de tudo, aconteceu o fato, eu estou vivendo isso, primeira coisa, a pessoa tem uma autodefesa. Então, assim, ela nega. Não, isso não está acontecendo, isso não é verdade, não, isso aí vai mudar, não é assim mesmo. E aí, daí a alguns instantes, aí cai a situação, fala, nossa, e agora? Quando ela se depara com essa situação, é verdade, nossa, aconteceu mesmo, é verdade. Qual a próxima etapa? A pessoa procura um culpado, né? Procura um culpado que às vezes pode ser ela mesma, né? Ou, na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos é o outro, que é mais fácil, né? Culpar o outro, né? Atribuir a responsabilidade para o outro. Só que, olha que interessante, que nem sempre esse culpado é real. Às vezes é uma situação fictícia. Às vezes é uma ficção, uma coisa que a pessoa cria somente para justificar o motivo daquele acontecimento. E aí a pessoa não se depara assim com esse pensamento, fala, isso foi a minha escolha, por que eu escolhi isso? Eu estou vivendo isso porque eu fiz isso, eu poderia ter feito diferente, então, de agora para frente eu vou fazer diferente. Então, é uma situação muito complicada, né, gerenciar essas emoções. É aprender com os próprios erros, mas será que a pessoa sabe que errou? Isso é que é o ponto. Essa que é a questão. Né? E nós temos uma frase no Brasil que acho que ela é muito maléfica para o país e muito maléfica individual, que é Deus é brasileiro. Deus é mundial, né, Brasil? Né? Essa é frase universal, né? É universal, desculpa, melhor, bem colocado. É universal. E quando eu coloco essa frase, eu reporto para a questão da sorte. Então, é questão de sorte. Né? Então é como a pessoa que vai compra um carro na quinta-feira, né? Mas porque ele acha que vai ganhar na loteria no sábado. Estou logicamente colocando uma coisa absurda, né? Mas a pessoa esse o pensamento da sorte, né? Então eu sou agraciado pela sorte. Sorte é uma relação do trabalho. Mas o grande ponto é quando a pessoa ela começa a pensar
por que eu não andei até agora e por que eu estou repetindo esses erros com 10, 15, 20, 30, 50 anos? É quando ela começa a entender que ela tem que mudar. E essa é uma reforma individual. Entendeu? E tem gente que não quer mudar na vida. Né? Nasce, cresce, morre e não muda. Chega né? aos 40 com um comportamento de adolescente. De adolescente. E aí você passa a entender que o mundo, ele é uma opção. Eu sempre acho isso. É uma opção de você também mergulhar nas suas dificuldades, construir os seus modelos e a partir disso você enfrentar. Eu acredito que foi isso que eu passei quando eu comecei a estudar programação neurolinguística, doutor João Bosco. Essa questão desse confrontamento e de ver coisas em mim que eu não gostava. E que é sempre mais fácil atribuir ao outro, a sorte, a minha família, porque eu nasci num lar assim assado, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo. E aí eu lembro de uma frase do Anthony Robbins, né, que é um dos caras da PNL, que ele fala que a sorte é o casamento da preparação com a oportunidade. Né? Não adianta, se você tem a oportunidade e você não está preparado para você aproveitar a oportunidade vai passar 1000 vezes na sua porta e ela vai embora e você não vai aproveitar a oportunidade porque você não está preparado. Sim. Então a sorte, o que é? É o resultado, né, de uma preparação que veio antes. Né? E aí eu gostaria de trazer aqui uma situação aqui com o médico psiquiatra austríaco Viktor Frankl. Ele viveu na época da Primeira Guerra Mundial. Ele que foi o fundador da Escola de Logosofia. E ele sofreu todos os horrores da guerra juntamente com a sua família. E uma das coisas que o manteve vivo, que o manteve são, apesar de todos os horrores da guerra, foi se apegar aos manuscritos dele. Porque ele passou por diversos campos de concentração, ele viu muito terror, muito horror. Chegou um momento que a família dele foi dilacerada, foi um para cada campo de concentração. A mãe dele foi executada, a esposa foi executada com 24 anos de idade. E ele se viu sozinho no último campo de concentração, que foi em 1945. E ele só não enlouqueceu, ele adoeceu e ele só não morreu porque ele se manteve muito apegado, muito focado no que ele, nos ensaios que ele estava escrevendo. Né? E aí eu gostaria até de ler uma citação dele, que fala o seguinte: a vida é sofrimento, e sobreviver é encontrar significado na dor. Se há, de algum modo, um propósito na vida, deve haver também um significado na dor e na morte. Mas pessoa alguma é capaz de dizer o que é este propósito. Cada um deve descobri-lo por si mesmo e aceitar a responsabilidade que sua resposta implica. Se tiver êxito, continuará a crescer apesar de todas as indignidades. Não é isso que a gente está comentando? Exato. Exatamente. Esse brilhante austríaco, ele é o pai da psicologia do desenvolvimento. Né? Ele é importante. Mas ele focou uma coisa que a gente fala assim, não, ele passou pelo campo de concentração, perdeu a mãe, não dá pra passar por tudo isso, graças a Deus, né? Pra gente mudar. Sim. Ele tinha uma coisa que era fundamental, além do foco do dia a dia. Ele tinha um projeto de vida. Quem tem um projeto de vida, vive melhor. Qual era o projeto de vida dele? É acabar o trabalho que mudou o mundo, né? Mesmo nos horrores da guerra, mesmo ele pegando papéis escondidos da SOS nazista para escrever, mesmo ele passando esse material dele, pesquisando naquele momento difícil, aquilo fez ele suportar a dor, propriamente dita, e criar uma mentalidade dele poder superar os horrores da guerra. E o que é interessante, doutor João Bosco, eu estava lendo sobre isso, ele estava falando o seguinte, lá na biografia dele, fala que uma das coisas que ele foi aprendendo a ter resiliência, essa capacidade de resiliência, foi porque ele foi observando a reação das pessoas no campo de concentração. As pessoas que encontravam um propósito de vida, mesmo lá dentro do campo de concentração, ou seja, às vezes a pessoa comia um pouquinho menos para guardar alimento para uma pessoa que estava doente. Ou vinha uma medicação, a pessoa tomava menos da medicação para guardar para outro. Então, as pessoas que procuraram ter um propósito mesmo lá dentro, elas sobreviviam. Elas conseguiam se agarrar a um propósito para não enlouquecer e não adoecer.
E com base nisso ele começou os ensaios, escreveu diversos livros, o Dr. João Bosco foi conseguir falar melhor sobre isso, e ele citava uma passagem de Nietzsche que fala o seguinte: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Né? Então, como? Né? A gente tem mania de se perguntar por quê? Por que comigo? Por que na minha família? Né? E assim, às vezes, você falou um pouquinho das famílias, né? Foi uma das coisas que eu convivi. O como ter essa bagagem emocional, essa capacidade, quando você não recebe essa capacidade da sua família, do seu lar original, dos seus pais. Quando os seus pais não têm essa bagagem emocional para fazer uma formação a melhor, adequada para uma criança, ela se desenvolver naquele lar. Como seria? Bom, só voltando um pouquinho antes de responder isso, nós temos um exemplo também muito claro do Nelson Mandela. Sim. 27 anos preso, numa prisão onde eles parece que era calcário, né, que eles tinham que e ele falava muito próximo do médico de que o fator principal era a vontade do médico de se libertar do nazismo e ele se libertar do apartheid. Então os dois tinham um projeto de vida. Muitas vezes nós vamos numa família onde o pai é correto, onde a mãe é corretíssima, onde o irmão é correto, e nós temos uma pessoa da família que se torna bandido. Sim. Às vezes tem a família que toda é bandida e aquela pessoa... Eu volto a falar de novo. Nem tudo que os pais nos ensinam, ou não ensinaram porque não sabiam, ou porque não era o momento, cabe a nós tomarmos a decisão. A decisão é nossa de vida. Porque aí saímos da esfera do coitadinho. Da esfera do que, acontece comigo, não adianta. Não tem mais O mundo, ele nos coloca situações que a gente tem que saber para isso. Nem precisa passar pelo consultório de psicologia, psicanálise, a gente só não tem nem dinheiro para isso, mas ela tem que superar um pouco essa questão. Se você vai num bairro pobre, não são iguais as famílias. Sim. Né? Tem uns que já o filho está na escola técnica, tem outro que já o filho já não quer mais, entendeu? Então vai muito da formação do que a pessoa quer para a sua vida. Eu acredito muito nisso, né? Dela se tocar que esse é o momento se esse caminho não é ruim. Todo mundo sabe o que é bom ou ruim, né? A gente até não é novidade para ninguém, mas a opção cabe à pessoa saber qual a sua forma de trabalho. Eu acho importante os pais plantarem a semente do desenvolvimento no filho ainda na infância. A semente de você vencer, de você dar o outro passo. Aí você não tem como jogar a culpa no outro, porque você vai vencer pelo seu empenho, pelo seu mérito. Então, à medida que você trabalha desde cedo, impulsionando o seu filho a crescer, ele não vai jogar a culpa do outro lado. Acontece comigo porque eu sou pobre, então vou morrer pobre. Que a pobreza, existem duas pobrezas muito distintas. A pobreza material e a pobreza interior. A pobreza interior ela é muito pior, muito mais nociva Sim. do que a material. Porque a material você supera ela com trabalho e conquistas. E a outra, muitas vezes, ela te anula para uma vida inteira. Então, quando você trabalha desde cedo sempre valores morais, valores éticos, a força da conquista, estimular a conquista, não tem como você jogar a culpa de ninguém, não tem como você esperar. Aí o plano de vida, o que é que eu quero ser lá na frente? Quando criança, uma hora você quer ser médico, outra hora você quer ser jogador de futebol, cada hora você quer uma coisa, mas chega um momento da vida que você tem que afunilar o pensamento, começar a se concentrar, por quê? Porque a sua escolha vai definir o seu futuro. Então tem que se preparar para tudo isso, né? Nossa, eu acredito muito nisso, né? Que cada um faz a sua história do jeito que quer, independente se o pai ensinou, se a professora ensinou, se o amigo ensinou, se o tio, seja lá quem ensinou. Todo mundo tem mentores na vida, desde criança. Aí entra no quesito se essa mentoria foi boa, se esse ensinamento foi bom, se não foi. Mas a pessoa escolhe para si realmente o que ela quer, de acordo com o projeto que ela tem para a vida dela. Nossa, eu acredito muito nisso. Eu acho que assim, guia a minha vida, é um dos meus princípios que guiam a minha vida. E ainda cabe uma outra reflexão nessa analogia, porque o Dr. João Bosco trouxe assim, que às vezes os pais
tem um bom caráter, né? Tem uma boa conduta, né? Faz tudo certinho. Aí tem uma pessoa da família que resolve mudar esse padrão, fazer uma coisa totalmente diferente. E olha a resiliência, a importância que a resiliência tem na vida da pessoa que é correta, a pessoa que fez tudo certinho, né? Que cumpriu o seu papel. E aí olha um filho, olha o sofrimento de um pai que olha a vida de um filho e o filho fez uma escolha que não era a melhor escolha para a vida dele. Né? Então, entender também que cada um é dono de si, né? Que cada um escolhe o que quer para si, isso também ajuda um pouco a esse gerenciamento, né, dessas emoções, diminui um pouco o sofrimento, né, ajuda um pouco nessa resiliência aí. E eu quero trazer aqui a participação de uma pessoa pelo chat. Ele não identificou o nome, mas ele trouxe aqui uma situação bastante interessante para gente conversar. Ele fala assim, boa tarde a todos, parabéns pelo programa. Eu sou o tipo de pessoa que se tiver um canto para dormir e um trabalho para pagar as contas e eu ir sobrevivendo, tá bom. Nunca tive grandes pretensões e sonhos. Sonhos já não fazem mais parte da minha vida, já que não realizei nenhum até hoje, com 40 anos. Só preciso ir levando. O problema é que nesses dias a cobrança para ser alguém, ter coisas é esmagadora. Eu não me encaixo nesse sistema. Não vejo sentido e por essa razão sou obrigado a viver à margem. Visto como um cara sem ambição, sem ousadia, conformado, sem visão, alguém que não quer sair da zona de conforto e todo esse blá 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 corporativo. Eu fico mais envergonhado pela maneira que sou visto, analisado, julgado e como eu me vejo. Estou desempregado e essa ditadura de RHs dentro desse molde pronto de seleção, dinâmica, entrevista, onde mentir e fingir que é outra pessoa e que ama a empresa, isso é frustrante e irritante, entediante. O que fazer para me conformar em ser um robô? Uau! Boa pergunta. Primeiramente, meu amigo, o fato que você não é um robô, porque você tem sentimento. E você já no começo, você estava incomodado com a situação, e a situação não está confortável para você. Esse é o primeiro sinal de mudança. É que você sair da linha de conforto, mais que isso, acho que é da linha de conforto, é que você está querendo, não está à vontade com a situação. E quando nós estamos à vontade com a situação, a primeira etapa é o quê? É tentar mudar. Talvez não ser tão radical com as pessoas, que tudo isso é uma fuga. Quando eu começo já a rotular todo mundo que está ao meu redor para poder justificar a minha situação. A primeira coisa que teria é tentar mudar. Não é mudar com coisas grandes. Primeiro é saber o que você tem de bom, que tem. Para escrever um texto com essa qualidade, com certeza, você se conhece. Então por que não pegar essa qualidade para melhorar, para buscar o mundo? Não temos que concordar com o mundo e nem com tudo. Temos que apenas viver para tentar ser feliz. É interessante que o Dr. João Bosco está colocando, porque como a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas, a gente pega inúmeros casos de diversos perfis de pessoas, e algumas pessoas se adaptam perfeitamente ao mundo corporativo. Outras já têm um outro tipo de ambição, um outro propósito de vida. E, gente, isso é tão rico, é tão válido. Esse negócio de robotizar as pessoas, eu sempre tive pavor disso. Eu já comentei aqui num programa anterior que eu sempre fui a diferente. Sempre. Eu brinco com a minha mãe que a culpa é dela porque ela me deu o nome de Kalina. Então não tinha como eu ser igual a ninguém. Começa pelo meu nome, que já é diferente, né? E então eu na escola eu era totalmente diferente, desde a adolescência. Não é normal. Eu com 6 anos de idade eu ouvia Elis Regina e chorava. Não é normal uma criança com 6 anos de idade ouvir Elis Regina e começar a chorar. Sabe, assim, com 15 eu ouvia Francis Haime. Sabe, assim, a galera curtindo lambada. Eu fui estudar piano clássico, violoncelo, porque eu era apaixonada. E assim, mas por outro lado, eu me identificava muito com a galera da escola de música, que era mais
a minha tribo, mas do outro lado também era muito apaixonada pelos meus amigos que eram loucos, que eram malucos, igual eu era, quando eu era adolescente. Então, assim, o que eu quero chegar com essa discussão é que, assim, cada pessoa tem sua tribo, tem seu propósito de vida, tem o seu jeito. Essa pessoa que não quis se identificar, você não tem que se moldar a nenhum molde corporativo. Mas com certeza, como o Dr. João Bosco bem colocou, com essa qualidade de texto, você tem muito a trocar com as pessoas, muito a entregar. E você está escondendo o ouro. Então é só uma questão de se encontrar. É só uma questão de se achar. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo em grandes corporações multinacionais. E chegou uma hora que aquela vida não me supria mais. Eu estava infeliz, porque eu não tinha tempo para minha família, porque era uma loucura, sabe? E eu comecei a buscar o meu caminho. Para eu buscar o meu caminho, eu tive que retroagir. Tive que dar uns passos para trás. Passei a ganhar 1/5 do que eu ganhava. Sabe assim, não tem outro caminho. Ou você rompe com a estrutura e vai em busca daquilo que você... do seu talento, da capacitação que você tem dentro de você e que se desenvolver, você pode dar um show. Ou você se submete à massa. Tá, eu sempre tive favor esse negócio de todo mundo gostar das mesmas músicas, todo mundo gostar das mesmas roupas, gostar do mesmo carro. Essa cultura de massa, essa massificante, eu acho isso terrível. Terrível. Eu sempre procurei trazer uma coisa diferente para os meus filhos. Agora, é como o Dr. João Bosco colocou, ele só precisa de se encontrar. Que realmente você, com certeza, é uma pessoa extremamente talentosa. Então, para de olhar para esse modelo corporativo tradicional, que você já falou que não se encaixa, mas com certeza você tem alguma coisa fantástica para contribuir para aqui, para o universo, para esse ecossistema que nós fazemos parte e que cada um de nós contribui um pouquinho. Para de pensar no material e foca naquilo que você faz com perfeição. Faz com coração. Ouve seu coração. Porque com certeza as coisas vão dar mais certo. E para de olhar para o outro também. E só um pouquinho, e também tomar atitude. Sim. E o mundo não gosta de coitadinho. Nem de reclamão. Né? É isso aí. Vou contar só um exemplo muito rápido do Ronaldo Nazário, o Ronaldo, jogador de futebol. Tu sabe que ele era pobre, né? Na periferia. A mãe dele falou pra ele que ele não daria pra ir treinar. Eu não tô lembrando se é o São Cristóvão ou qual o time que ele treinou no começo. São Cristóvão. São Cristóvão. Acho que é. Que ele não podia que tomar o trem porque estava influenciando o café dos meninos. Pra ver, trem era a coisa mais barata do mundo. O trem dele estava influenciando o café dos meninos que tinha que parar de jogar bola. O objetivo ele não tinha como. O que ele fez? Ele pulava o muro da central lá. Não sei qual estação que era. Se ele não tivesse essa atitude de pular o muro, ele não seria o Ronaldo Fenômeno. Sim. Só para entender que as coisas não são tão grandes. Isso, então, é uma forma de atitude nesse sentido. E digo mais, hein? Poucas pessoas têm o conhecimento analítico como esse rapaz que fez dele mesmo. Você tá prontinho para virar, viu, amigo? Tá pronto. Vai virar a chave, né? Vai virar a chave tá na mão, é só virar. Né, tem uma outra participação aqui no chat da Ivamara. Ela quer saber assim, do Dr. João Bosco, se a química cerebral pode influenciar nessa capacidade de resiliência. Bom, eu não tenho coisa. Bom, eu vejo duas coisas aí. A química cerebral é não patológica, hein? A química que nós temos no nosso corpo, ela tem influência total na nossa temperatura, na nossa parte eletrostática do nosso corpo, que nós temos os carreadores que levam a desenvolvimento. Por exemplo, eu tô aqui dando um beliscão aqui em mim mesmo. Ao chegar esse beliscão aqui, que é uma dor, milhões de carreadores saíram do meu cérebro para vir aqui, para poder passar esse desenvolvimento. Aí quem é dessa área fala que a área de biofísica trabalha isso, que cai entre nós as matérias mais difíceis na faculdade, nesse sentido. Tem sim, porque de uma certa forma nós somos muito do nosso físico e muito do nosso emocional. Nesse caso, estou falando que o nosso físico ele pode ter uma relação direta através desse nosso desenvolvimento cerebral mediante a nossa energia, né? Nós somos energia.
Isso aí. E energia não é aquela coisa esotérica, não sou nada contra o esoterismo, mas a energia está no nosso corpo. Ah, eu tive uma dificuldade hoje, estou com medo hoje, dá o quê? Dor na barriga. Eu estou muito tenso, dor de cabeça. Eu estou com uma dificuldade de enfrentar aquela prova, apareço com dor nas costas. Então nós temos uma parte psicossomática que não dá para achar que é uma brincadeira. Ela tem uma influência diretamente na nossa estrutura corporal, eu diria no nosso esquema corporal. E tem mais participação no chat? Não. Tá. E assim, pegando ainda um gancho do que esse rapaz falou, nós trouxemos aqui algumas dicas para quem quer trabalhar essa capacidade de resiliência, quem quer aumentar um pouquinho a capacidade de resiliência. Eu fui ler realmente sobre isso, que eu achei esse tema tão profundo, que eu apliquei tanto disso na minha vida durante essa semana que eu estava raciocinando sobre isso, sabe, doutor João Bosco e Reinaldo? E dos primeiros passos que geralmente é incentivado as pessoas a darem para aumentar essa capacidade de resiliência. Primeira coisa, conhecer-se. Né? E como o doutor João Bosco bem colocou, esse rapaz fez um relato de si mesmo analítico incrível. Então, é uma pessoa que está passando por um processo profundo de autoconhecimento. Então, já está num excelente caminho. A outra coisa é refletir sobre e fortalecer as suas motivações interiores. E essas motivações interiores, ela tem muito a ver também com a nossa fé. A fé em nós mesmos, a fé num Deus maior, num ser criador e algo que a gente creia e que nos fortalece, que nos motiva a prosseguir. E o terceiro ponto seria expor-se gradualmente a situações novas. Então, eu tenho medo de escuro, eu começo a lidar com o escuro devagarinho. Eu tenho medo de água, eu vou começar a nadar numa piscina bem rasinha e vou melhorando para eu ir aumentando a minha capacidade de resiliência. Isso fica bem legal, bem claro, quando você pensa numa pessoa que está acostumada a fazer corridas. Se ela faz uma corrida de 5 km, uma corrida mais curta, e ela um dia resolve se desafiar a fazer uma corrida maior, vai chegar um momento que ela vai sentir o corpo dela inteiro doendo, porque ela não está preparada para aquilo. Mas é uma forma de você estar trabalhando essa questão da resiliência. E eu queria saber um pouquinho, Lailma, o que o coaching traz para a gente sobre essa questão da resiliência, para a gente poder... O que a gente pode fazer a respeito? Então, o coaching, ele trabalha exatamente essa questão da atitude. A pessoa, primeiro, identificar o propósito, o que se deseja, o objetivo, onde se quer chegar. Isso tem que estar claro, tem que estar definido. Se não está definido, o coach ajuda a pessoa a encontrar essas respostas e a definir, né? Então, essa questão de resiliência vem muito da capacidade da pessoa aceitar também a mudança, porque nada vai ser eternamente da mesma forma. Muitas vezes essa mudança, ela pode ser muito boa, muito positiva. Pela minha visão, pelo meu olhar, ela é muito boa, muito positiva. E muitas vezes pode não ser tão boa, não ser tão positivo, e ainda mais não ser aquilo que eu estava esperando, ser completamente o oposto daquilo que eu esperava. E aí quando eu tenho essa desestrutura emocional, né, quando eu passo por uma ruptura, como você trouxe, né, esse conceito, por essa ruptura, eu preciso ter a capacidade de reerguer. Então, antes de mais nada, eu preciso decidir que eu quero me reerguer, que essa situação é uma situação transitória, que isso vai passar. E aí eu defino o meu projeto, o meu propósito, e independente se a dor vai encerrar naquele momento, ou se ela vai se estender um pouco mais, né, que aquilo não vai ser um impedimento para eu conseguir superar, para eu conseguir mudar aquela situação outra vez, né? Então, essa questão de ter um planejamento, de ter uma aceitação, não é só aceitar a mudança, não, aceitar a si mesmo. Mas o coach trabalha muito forte isso também. A pessoa precisa se conhecer e não só se conhecer, porque aceitar é mais difícil do que conhecer. Então, enquanto a gente não passa por esse processo interno, então essa resiliência ela vai ficando realmente fraca, vai ficando perdida, vai ficando à margem mesmo da nossa vida. E o que a gente precisa realmente é decidir mudar. E aí, nesse processo, o coaching é realmente uma ajuda. Uma coisa importante que eu vendo o contexto geral, quando eu tenho autoconhecimento,
o primeiro passo para eu seguir adiante. Mas a gente não pode esquecer que é importante a gente ter sonhos e metas. Quando você tem sonhos e metas, a boa ambição vai te levar a passos à frente. Então, quando você abre mão de sonhos, abre mão de meta, você vai ter o que para realizar? Eu só posso construir uma casa se eu tiver um projeto de uma casa. Quando eu tenho a ideia de uma casa, aí eu vou riscar num papel, vou fazer um projeto e vou trabalhar para que essa casa aconteça. Então, a partir do momento que eu não tenho meta, não tenho sonhos, não tenho a necessidade de dar um passo à frente, eu vou ficar numa linha retilínea, não diria nem zona de conforto, mas eu vou ficar estagnado, vou ficar parado. E vou ver o mundo andando. Eu vou ver um lugar que não tinha nada, surgir uma casa. Eu vou ver uma criança aprender a ler, escrever, se tornar um médico, um professor, viajar, passear, viver e aproveitar as coisas boas da vida. Às vezes eu não vou aproveitar porque eu não plantei. Quem não planta não colhe. Então é preciso também a gente ter todo esse zelo que a gente tem na busca do interior e ver quais são os meus pontos fortes para que eu use os pontos fortes a meu favor e trabalhar os pontos negativos, porque todo mundo tem pontos positivos e negativos, para transformá-los os negativos em pontos positivos. E alguns outros que talvez não tenha nem como você mudar, que tem coisa que é difícil você corrigir, você conviver e amenizar os efeitos dele na tua vida. Nós tivemos um exemplo de resiliência agora, domingo. No jogo domingo, tivemos um exemplo, o mundo teve um exemplo disso. O jogo Portugal e França. Sim. A princípio, né? Como a gente não pode ficar ouvindo o futebol, às vezes, porque ficar ouvindo os comentaristas, todo mundo falava que, a partir da contusão do Cristiano Ronaldo, que Portugal não ganharia o jogo. Sim. É uma tônica correta. Portugal, o que fez? Ele se redescobriu e ganhou o jogo, o primeiro campeonato, de fato, que eles ganharam na história da vida deles. E sem o maior jogador do dia a dia. Esse é um exemplo que aconteceu domingo. É isso, né? aí. E a programação neurolinguística, ela fala tanto sobre isso, uma questão que o Reinaldo colocou, a questão dos sonhos. É importante a gente ressaltar que cada pessoa tem o seu sonho. Esse sonho, ele não tem que ser baseado no mundo capitalista, numa cultura de massa, onde o meu sonho é ter o que meu vizinho tem, é o que meu colega de trabalho tem, ou às vezes até uma pessoa da minha família. Eu posso ser uma pessoa completamente diferente de um irmão meu e desejar e sonhar com coisas completamente diferentes. Eu, por exemplo, venho de um mundo corporativo, de uma pegada bem puxada, né, nesse lado econômico, financeiro, e acabei rompendo um pouco com essa estrutura. Mas eu me adequei durante um bom tempo da minha vida e foi bom para mim. Agora, eu tenho uma irmã que trabalha no terceiro setor. Trabalha com inclusão social, um trabalho magnífico na estrutural. Trabalha com a música, promovendo a inclusão social. Ou seja, os meus sonhos são muito diferentes dos sonhos dela. Apesar de que, no final das contas, o resultado é o quê? A gente quer ver as pessoas ao nosso redor bem. Né? Nesse aspecto, ela foi mais ambiciosa do que eu, porque ela quis ver mais pessoas bem. Então, ela se dedicou a vida dela a expandir isso para outras pessoas, não só a própria família. Mas sonhos, eles são fundamentais. E o sonho pode ser que não tenha nada a ver com uma estrutura capitalista, com uma coisa econômica ou financeira. Podem ser sonhos totalmente diferentes. Com certeza. Nós temos aqui, na verdade, um comentário, não é uma pergunta, né, pelo chat, da Andresa. O sobrenome eu não vou saber falar, é alemão, né? Ela fala assim: olá, pessoas. Olha, esse negócio que a sorte é uma coisa de estar preparado quando a oportunidade aparecer, tem procedência sim. Pois eu sempre tive vontade de morar fora do Brasil e aí consegui vir para a Alemanha. E pego todas as oportunidades que tenho. No início eu chorava porque não acreditava que poderia aprender essa língua. Mas o meu marido me deu força e eu peguei todas as oportunidades e me esforcei muito para aprender. Hoje, com 40 anos, estou terminando os meus estudos aqui, conciliando com o curso técnico. Estou super feliz com o meu desempenho e às vezes sinto orgulho de mim mesma pelo fato de não ter ter ficado no primeiro grau no Brasil. Mas mesmo assim, terminando a escola em alemão.
A sorte depende sim de vários fatores e o principal deles é o desejo de sobreviver. Estou amando ouvir vocês. Ai, que legal, que legal. Obrigado. Eu acho que não seria a sorte, é que ela se preparou para aquele momento, já foi dito aqui, eu acho que isso é fundamental. Você está preparado para o momento, nesse sentido. Então, e a sorte, eu tenho aquela frase que é antiga, né? Quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Eu acredito muito nisso, acho que está de parabéns. Queria voltar um pouquinho, falar um pouco do que estamos falando anteriormente. Tem um caso muito interessante de uma família de esposa, esposo e 2 filhos, que eles pegaram as férias dela, as férias dele, o carro dela, o carro dele e a moto e venderam para assistir o jogo do Corinthians no Mundial no Japão. Olha. Deu televisão isso aí. Quer dizer, um absurdo. E aí, as opiniões todas eram contrárias. Mas eles estavam o quê? Buscando o quê? Uma felicidade para eles. É isso aí. Entendeu? Uma felicidade que eles estavam, que geralmente eles não iam para o Japão e nunca mais, talvez nem para o exterior iriam essa família. Mas eles tinham um objetivo. E sempre falavam, é fanatismo, fanatismo. Eu falei, não. Eles estão fazendo um sonho. O sonho é maluco? Mas quem tem que julgar o sonho é quem está passando pelo sonho, pô. Não é eu que tenho que julgar o sonho do outro. Pode acarretar problemas e tal. Pode estar até sem carro hoje eles, não sei, né? Mas eles cumpriram um compromisso muito bom, né? E infelizmente meu tio também foi campeão lá, né? É a questão que a programação neurolinguística trouxe, né? E que o Dr. João Bosco, o Reinaldo. A felicidade, ela é individual. Eu não posso basear a minha felicidade no outro ficar feliz com alguma coisa que eu fiz. Que o outro está feliz e não eu mesma, né? Às vezes é uma coisa pequena aos olhos de alguém, mas para mim não. Para mim é uma coisa muito grande. Como para eles ir no Japão assistir, foi uma coisa muito grande, foi uma coisa muito boa. E algumas pessoas olham e falam, nossa, que bobeira, você vai fazer isso, vai gastar dinheiro para isso. Não, a felicidade é individual, é de cada pessoa, né? E aí, Laíma, eu quero trazer uma fala novamente aqui desse doutor Viktor Frankl. O sucesso com a felicidade não pode ser perseguido. Ele deve acontecer. E só tem um lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior. Então, quer dizer, o sucesso é um efeito colateral. Você tem um propósito maior de vida, que espero que não seja só o financeiro, um propósito maior, e o sucesso vem como efeito colateral. Nesse momento, para eles tiveram um extremo sucesso. Com certeza. Porque era um objetivo, era um sonho, e alcançar esse sonho. E a bagagem que eles vão levar para o resto da vida, de ter alcançado, de ter vivido esse sonho. Né? E eu queria aproveitar também para trazer o que Filipenses 4, 12 e 13 fala sobre resiliência. Né? Que um ensinamento grande que a gente traz para a gente. Lá em Filipenses 4, 12 e 13 fala o seguinte, que eu sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, nós estamos instruídos, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meu recado para você hoje é que independente do Deus que você crê, não sei se é o mesmo que eu creio, mas alguma coisa que está dentro da gente, essa divindade, esse algo que a gente crê, vai nos fortalecer e vai nos fazer passar por cada situação que se apresentar. Sucesso, posso todas as coisas, o que eu posso? Ter um carro de, 200, 300 mil reais, ou um carro da moda, uma casa da moda, fazer a viagem que todo mundo faz? Não. O que eu posso? Eu posso passar por cada etapa da minha vida, cada situação da minha vida, não é, doutor João Bosco? Com capacidade de vivenciar cada um desses momentos e com a capacidade de superar e ser feliz durante o processo, durante o momento, não é, Reinaldo? Não é só a meta lá na frente, lá longe, alcancei, agora eu sou feliz. Não, durante o processo do aprendizado, da cura, da transformação, a gente vai sendo feliz. Porque eu posso passar com capacidade por isso. Eu acho que a gente tem que, quando você tem um foco no capital, na conquista material, muitas vezes o sucesso, ele é como um vento, ele vai passar.
Em uma fase da minha carreira, eu tocava na noite, tocava música sertaneja, e a música estava despontando muito, e eu nunca tive dupla. Muito difícil, porque dupla é complicado, é igual casamento. Eu nunca quis casar com um homem, então não consegui. Vai dar certo aqui, vamos trabalhar, porque você tem que ter um trabalho muito focado. E eu tive oportunidades de mudar totalmente a carreira, tocar com músicas mais comerciais. E o meu propósito era outro. Então, eu deixei de ter um ganho maior para ter o quê? Uma satisfação maior no que eu faço. Então, hoje, quando eu vou fazer um show no teatro, por exemplo, igual eu vou fazer agora no dia 30 de julho, uma roda de viola entre amigos e violas. É prazeroso ver as pessoas sorrindo, interagindo, conversando. Você ganha para fazer? Sim. Eu tenho conta para pagar, eu tenho família para sustentar, é natural. Mas não é o dinheiro o mais importante. Há um tempo atrás eu estava, rapaz, vou tocar mais não, estou meio cansado desse negócio. Aí um humorista aqui de Brasília, um amigo meu, Bororó, ele me chamou num programa de rádio e falou assim, fala na rádio aqui que você vai parar de tocar. Fala para todo mundo que você não vai mais tocar. As pessoas que vão te ver, que vão te assistir, que compram o teu disco, que querem te ver no dia a dia. E faltou coragem. Eu falei, não vou parar não. Enquanto Deus me der garganta para tocar e as pessoas quiserem ouvir e surgirem convites, eu não vou parar. Porque é exatamente isso. O dinheiro, ele vai trazer um sucesso que vai passar. Porque quando você for embora, né, como uma música que nós cantamos no início diz, um dia a gente chega e no outro a gente vai embora. Quando a gente for embora, o que vai ficar é o que nós plantamos no coração das pessoas. As conquistas não são só as materiais. As conquistas que vão ficar são os momentos que você viveu bem, o prazer, a alegria de estar aqui hoje, a alegria de poder estar participando desse momento, que é diferente do que eu faço no meu dia a dia, né? E essa alegria, esse momento que você vive, ele se eterniza. E é isso que a gente tem que se desprender. Né? A conquista material, ela é necessária porque todo mundo tem compromissos, mas a maior conquista é essa. É você estar bem e você transmitir isso, né? Lindo, é isso aí. Verdade. Deixa o Reinaldo falar um pouquinho mais do seu show, Reinaldo. Fala pra gente onde é que vai ser, a data, o horário certinho. No dia 30 de julho a gente vai fazer um projeto que eu já faço desde 2010, que é o Entre Amigos e Violas. Entre Amigos e Violas é uma roda de viola, voltando aos moldes tradicionais, né? Eu vou estar junto com o Endo Lima e Gustavo Neto e a Renata Oliveira, que é uma grande cantora aqui de Brasília também. E vai ser no Teatro do SESI de Itaguatinga às 20 horas, num sábado, tranquilo, para levar a família toda. É um show bem legal, gostoso de assistir. É um resgate da música caipira, da música raiz, né? Como ela é, né? Com toda a simplicidade, né? Fugindo do modismo, como a gente tem falado. Do comercial. Né? Do comercial. Olha, eu já fui e amei, viu? Adorei. Eu recomendo. Doutor João Bosco. Olha, a felicidade, aquele chavão, né? É o estágio, né? Nunca ninguém ouviu essa frase. Mas a felicidade, ela está ligada exatamente como eu penso que eu vou lidando com as coisas. Ela não é eterna, elas são momentos. E você pode ir para Paris e estar infeliz, você pode ir para Caldas Novas e tá feliz. Então, ou o inverso, nesse sentido. Então a felicidade, ela está intimamente ligada ao que eu entendo que é um pouco essa coisa do nosso dia a dia. E hoje nós temos uma dificuldade, que eu acho, fruto da tecnologia. Estamos em casa, tomando um vinho, conversando, tudo bom. Daqui a pouco chega uma mensagem no seu celular que mataram 30 crianças em Kingston. Entendeu? Chega uma mensagem que aconteceu não sei o que, um acidente. Então eu acho que isso também quebra, porque não somos insensíveis. Hoje o avanço tecnológico tem contribuído também para as pessoas não terem uma felicidade um pouco mais contínua. Esse eu estou falando um debate que vem da tecnologia. Entendeu? Nesse sentido, então, que tudo hoje é automático, né? Eu tava vendo uma reportagem que Dom Pedro II demorava 50 dias para a carta chegar em Portugal, né? Entendeu? Mais ou menos isso aí. Né? E aqui todo mundo não é tão velho, mas também passamos, né? As cartas demoravam uma semana para chegar, ou 10 dias, qualquer carta normal aqui no Brasil. Então a felicidade, ela tem isso. Né? Momentos de... Só que eu acho que tem uma equação, só para encerrar, que a gente devia fazer. Nós temos que ter sabedoria nos momentos difíceis, né? Muita sabedoria, e curtir a felicidade. Eu acho que é essa coisa, sabedoria em momentos difíceis e prazer com a felicidade. Só que as pessoas, elas acham que a felicidade ela é eterna. Tanto isso é divulgação, infelizmente, dos
números, enormes números de componentes hoje de psicotrópico, de dia a dia. Como vejo gente falar que não vive mais sem o seu remédio. Não é um, não é dois, não é três, não é quatro. Eu não consigo viver mais sem o remédio, porque ele me dá um gar de felicidade. O meu moderador de humor, taxa preta, me dá um grau de felicidade no meu coração. Porque a pessoa ela já conseguiu transportar a felicidade dela a um produto químico. É isso aí. Lailma Maia. Então, eu acho que uma mensagem, né, de tantas reflexões hoje que nós falamos, né, tanta coisa tão profunda que mudaria, né, a vida de tantas pessoas se a gente colocar em prática. Mudaria a minha vida, né, colocando isso em prática, como mudou de alguns anos para cá. Minha vida mudou completamente por conta de algumas práticas diferentes que eu passei a adotar. Eu acho que a resiliência é como se fosse uma musculatura mesmo, assim como a gente vai na academia, tem que malhar, né, exercitar, e ali naquele momento você sente dores no músculo, queima na hora, no outro dia fica pior ainda, né, porque dói tudo, mas o músculo passa a ficar mais forte, mais robusto, né, a ter mais capacidade mesmo. Eu acho que a resiliência é isso, a gente tem que enfrentar mesmo, né, tem que aprender a superar situações que passa, né, que isso passa e nós temos capacidade de realizar. E tantas pessoas realizam grandes coisas, porque eu não posso realizar? Também eu posso, né? Qual é o lugar em que a minha felicidade está? Onde eu vou colocar a minha felicidade? É para lá que eu vou. Eu quero viver a minha felicidade. Eu acho que esse é o maior aprendizado que a gente leva hoje. E acho que cabe também uma reflexão sobre o perdão. Acho que muitas coisas a gente faz e às vezes se arrepende por ter feito, e aí entra num processo de culpa, um processo de tristeza, um processo meio depressivo. Então acho que a gente precisa se perdoar. E não só se perdoar, a gente precisa também aprender a curtir a nós mesmos, né? Rir um pouco de si mesmo, né? Rir de nós, né? Ter um pouco de humor, isso ajuda a vida a ser mais agradável, ajuda a ter mais resiliência. Né? Então, se você aliar um projeto, um objetivo, um sonho, né? Algo que você queira realizar, com esse gerenciamento de emoções, com essa capacidade de continuar, né? De não estagnar, de continuar, já é a receita perfeita. Né? Eu acho que é essa a mensagem. E eu estava estudando sobre o Carlos Ghosn, que é o presidente da Renault e da Nissan, e uma das frases célebres dele, que eu adoro, que eu sempre falo dos meus treinamentos, foi uma coisa que infelizmente eu demorei a aprender, porque assim, eu fui liderança muito nova, tanto na escola quanto na igreja, então eu tinha uma cobrança interior tão grande que eu tinha que ser assim, tinha que ser assado, como se eu tivesse que vir pronta. E quando eu me deparava com as minhas fraquezas, as minhas limitações, aquilo me deixava tão arrasada, eu me sentia assim, até uma impostora. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando para as pessoas e tal, eu estou orientando pessoas e eu não tenho nem para mim. Né? E uma das coisas que o Carlos Ghosn fala é que ele aprendeu muito mais com a borracha do que com o lápis. Isso eternizou pra mim. Falei, se o Carlos Ghosn falou isso, eu vou errar. E vou falar, galera, errei, beleza? Tá bom? Vamos começar de novo? Oi, gente, vai fazer o quê? Não, Reinaldo, a gente tá lá no show cantando Desafina. O que vai fazer? Vai voltar no tempo pra consertar a nota que tá desafinada? Já era, amigo. Falei, paciência. Só é a gente tem coragem de fazer. Exatamente. No máximo a gente dá aquele sorrisinho pros músicos assim e fala, aí, galera, desculpa aí. Acontece, gente. É uma coisa que você comeu que não fez muito bem. Um dia me perguntaram assim, você já errou letra de música em algum show? Eu falei, é difícil um show que eu acerto todos. Não, eu cantando uma vez. Hoje os músicos colocam uma tela assim. Um teleprompter, gigante, né? Ali para poder acompanhar. Eu sou terrível com letra. Terrível. Tem pavor, pânico e pavor, porque dá branco mesmo. Não tem jeito. E uma das vezes que a gente estava cantando até na igreja, uma música linda, né? Os meninos gostam de mim até hoje, porque eu lá cantando todo inspirado. Fecha os olhos para ver. E abre os olhos para ver, obviamente, né? Ninguém fecha os olhos para ver, né? Eles ficaram me gozando. Mas, gente, é assim, a gente tem que aprender que nós somos falíveis, que a gente está aqui, esse processo de resiliência, ele passa por isso, que é você ter essa capacidade de, errei, beleza, tá bom, errei, vou consertar, vou fazer melhor, vou aprender com o meu erro.
né? Porque, afinal de contas, eu aprendo mais com a borracha do que com o lápis. Uma vez perguntaram para Ayrton Senna, né? Por que ele batia os próprios recordes, né? Ele já tinha ganho tudo, né? Ele falou que o dia que ele não tivesse a necessidade de se superar, ele tinha que parar de correr. Então a gente tem que se superar a cada dia, né? O erro vai vir, é natural. Hoje, ou se você erra hoje, você tem que aperfeiçoar o que você faz para que esteja melhor na próxima vez que você for fazer. Então, esse aperfeiçoamento é natural, tem que ter. Mas que aí você não vai errar naquela, mas você vai errar em outra. Aí você corrige. É esse o amadurecimento do dia a dia, né? É isso aí. Isso é tão importante, inclusive, para a gente colocar para os nossos filhos, né? Acho que passou já aquela época dos filhos olharem para os pais como super-heróis. Sim, ainda bem. Hoje eu procuro me mostrar para os meus filhos como humana, sabe? Eles dão birra, eu também dou birra. Tem hora que eu emburro que não tem jeito, empaco que não tem jeito. Eu tô chateada, tô nervosa e eu não tem jeito, ué. É uma situação que eu tô vivendo, eu sou humana. Entende? Vou passar por isso e vou passar eternamente. Com 80 anos eu ainda vou fazer essas coisas, talvez até mais, né? Ai, meu Deus. É só para voltando assim, só deu certo quem errou. É isso aí. Não tem como. Porque ele foi e que errou e aprendeu com os erros, né? Tem esse detalhe ainda. Porque senão a gente não consegue ir retomando. Então, acho que é um pouco isso. Esse processo de autoaprendizado, até naquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, fala sobre isso. Um banqueiro de Wall Street. Ele tinha por hábito escrever todas as reuniões dele numa agenda e uma vez por semana. Ele relia todas as reuniões dele, mas ele colocava as palavras que ele havia usado na negociação que tinha dado certo, as palavras que ele havia usado que não tinha dado certo, tudo que ele fez de certo e de errado, e ele tirava uma vez na semana para rever. E ele falou que esse processo de autoaprendizado fez com que ele crescesse mais do que qualquer outro curso caríssimo que ele tivesse pago. Porque, na verdade, o nosso jeito de fazer é nosso. A gente fala sempre nas salas de treinamento. Você chega numa empresa e tem um cara que é top, que é um vendedor top. Você pode modelar com ele. A programação neurolinguística fala isso, que a gente tem como modelar uma pessoa e agir mais ou menos, e copiando ali. Mas, no final das contas, você vai encontrar o seu jeitão de falar, de fazer, o seu jeitinho, não é isso? E é só com autoaprendizado mesmo, é só se automodelando o tempo inteiro e falando, opa, isso aqui não foi legal, vamos mudar. Não é não, doutor João Bosco? É verdade. Só um rapidinho, tem um exemplo de um amigo meu em comum. Ele é o presidente da empresa, estava como presidente da empresa, porque não é o presidente da República, uma época, já tem um tempo, né? E o dono da empresa pegou 2 sapatos pretos, mas diferentes. Mas era nítido que era diferente. Entendeu? Você olhava para os dois. Aí ele chegou na reunião com o presidente da República e falou assim: presidente, eu estava tão emocionado que eu trouxe um pé de cada lado, né? Isso já. Ele pegou uma problemática, porque podia ficar, ai meu Deus, eu vou achar. Não, ele pegou de uma envergonhado e começou falando isso, né? Excelente, excelente. E eu quero finalizar, eu vou dar espaço para o Reinaldo terminar esse programa com a gente, cantando essa música linda, mas eu quero finalizar minha fala falando o seguinte, lá em Salmo 6 fala que o choro pode vir pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a gente sempre, enquanto a gente estiver vivo, há esperança. Sempre no nascer de um novo sol, a gente vai ter a nossa esperança renovada e mais uma oportunidade, né? Nesse banco da vida que acredita na nossa vida horas, todos os dias, enquanto a gente está aqui. E a gente agora tem a oportunidade a cada dia de fazer um pouquinho diferente. E eu queria lembrar que hoje é aniversário da minha grande amiga, amada Noemi Viana. Noemi, se você estiver assistindo, um beijo pra você, o Reinaldo vai te mandar um beijo também. E eu quero dedicar essa música pra você, tocando em frente, porque eu sei que você é uma guerreira, lutadora, e essa música é a sua cara. Noemi, pra você essa moda bonita do Onisato Renato Teixeira, que a vida é assim, é tocando em frente, cada passo, cada ano da nossa vida é uma vitória, né? Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levar a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia.